tá? Então, sem mais delongas, Sandro, da Estre, ele vai apresentar o case da Estre. Eu já vi esse case antes, ele já apresentou num vídeo, ou seja, vocês, depois de ficarem impressionados com a história dele, vão poder levar isso para apresentar na empresa de vocês, para ajudar a vender o case internamente. E ele está super preparado para responder todas as perguntas de vocês. Bem-vindo, Sandro. Olá, bom dia, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Bacana. Bom, me chamo Sandro Bueno, sou responsável pela área de TI do Grupo Estre, tá? Vou apresentar um pouquinho a empresa, os problemas que a gente tinha e a solução que foi adotada e os resultados depois de quase um pouquinho mais de 1 ano e meio de projeto, tá? Bom, falando um pouquinho sobre a Estre, não sei se todo mundo conhece, quando vê um caminhão de lixo na rua, os varredores e assim por diante, normalmente é uma empresa Estre ou do grupo Estre, tá? A Estre ela atua em toda a cadeia de resíduos, desde a varrição, limpeza, tratamento e a correta destinação para aterros sanitários ou efetivamente a reciclagem e geração de energia, tá? Hoje a gente tem 12 aterros e alguns números, não vou citar todos, só para a gente estar presente em todo o território nacional. A empresa foi fundada em 1999, hoje a gente está com aproximadamente 6.000 funcionários. Tá? Desses 6.000, aproximadamente 1.200 são funcionários administrativos e que podem e que em algum momento chegam a utilizar o concurso. Falando um pouquinho sobre a nossa estrutura, gostamos muito de SAP, acho que dá para perceber. Temos o Concur, o Ariba, Fieldglass, hoje o nosso ERP ele é o ECC, tá? Temos Fiori, BPC, Vim e algumas outras aplicações SAP e não SAP, ok? Qual que era o nosso problema e cenário há aproximadamente 2 anos atrás, tá? Provavelmente o problema que a grande maioria tem, o processo de reembolso ele tomava como base a abertura de chamado, preenchimento de planilha Excel com a consolidação das informações, tá? O solicitante tinha que obter a assinatura e o aceite do gestor e mandar abrir o chamado, enfim, mandava as informações via malote para São Paulo, tá? A área de gestão de viagens, ela só tratava aquela demanda, mesmo com o chamado aberto, só tratava a demanda a hora que o documento chegava em São Paulo. E assim, a gente tinha uma série de problemas que o primeiro deles era o quê? A hora que o solicitante estava abrindo aquela demanda de reembolso, não existia uma aderência às políticas de reembolso e de adiantamento e assim por diante. Tá? Era feito isso na hora que chegava o documento e a equipe fazia o double check para verificar se realmente estava aderente àquele reembolso, era aderente àquele funcionário, ao cargo dele, se era factível aquela liberação, né, do reembolso e se o gestor que aprovou tinha autonomia para aprovar aquele reembolso. Então assim, só que era um processo totalmente manual. Tinha política, a Estre tinha e ainda tem a política, só que era uma pessoa fazendo a validação de todo aquele processo. E assim, não é sistema, é muito pessoal. E acabava as pessoas, puta, não vai pagar o reembolso? Meu, não faz isso, né? Ficava aquele negócio de, cara, deixa passar. Era um negócio realmente pessoal, tá? Que era um problema também. Tentei detalhar um pouquinho como que era o processo. Colar recibo, acho que todo mundo já deve ter feito isso alguma vez. Pegar uma folha, um rascunho do lado da impressora e colar, digitalizar, enfim, tá? Esse era o cenário que era todo certinho, tá? O que acontecia? Chegava o documento, a área de gestão de viagem fazia a conferência, vamos dizer que está tudo correto. Como que era feito o lançamento? Manualmente a área fazia um lançamento, uma partida financeira para pagar. Tinha alguma conferência depois disso? Alguém aprovava? Não. Ou seja, meu processo era falho. Não adianta o gestor do funcionário
fazia toda a aprovação daquele reembolso, mas depois, a hora que ia para a partida financeira no SAP, não tinha uma aprovação, né? Podia ocorrer erros relacionados à conta do funcionário, ao valor, nem que for por centavos, mas podia também ter esse erro. Tá? Fora quando o processo estava incorreto. Documentos sem assinatura, falta de do recibo físico, o processo voltava para o solicitante para depois startar o reembolso, a análise e o reembolso novamente. Isso demorava em torno de 40 dias, de 30 a 40 dias. Tá? E gaps de N variedades, desde a da parte de governança, a política ineficiente, que era uma questão muito pessoal, análise analítica, que era totalmente inviável. A gente teve casos que a área de auditoria interna e compliance solicitou uma série de documentos de alguns funcionários, até para saber o reembolso que era pago para aqueles funcionários. O que teve que ser feito? A área teve que abrir todos os chamados de praticamente 2 anos, consolidar em uma planilha para depois mandar informação para a área de compliance e auditoria interna para daí conseguir fazer a análise. É um item que demorou muito, eu não sei exatamente quanto tempo, mas demorou muito tempo para acontecer. Tá? O que a gente tinha como desejo? Tá? A gente sair de um processo comum e ir para um processo digital, só que a gente tinha uma contrapartida que era o quê? Apesar de processo digital, eu precisava manter compliance, eu não poderia não fazer gestão e controle daquela demanda de reembolso. Teria que ter aprovação, aderência política, uma série de tratativas. Qual que era o desejo? A gente, eliminar a movimentação de papel, tá? A validação no ato do recebimento que o funcionário está fazendo a solicitação para saber se é aderente ou não. Aquele funcionário ele pode pedir o reembolso de alimentação de R$50, R$100, quanto que pode? Né? Esses eram os pontos. E também tratar a exceção. Existe exceção. Não vamos ser ingênuos falando que não existe, que não vai ter alguma coisa que vai sair fora da curva. Já tem que prever isso também. Um item extremamente importante para a gente era a integração. Não fazia sentido colocar uma ferramenta onde eu teria todo o processo de validação, validação e compliance e transparência como um todo, e não ser integrado com o SAP. Ou seja, eu com o meu RP, que hoje é o SAP, eu não iria ter uma transparência de início ao fim. Continuaria com o problema de alguém lançar a partida financeira manualmente, sem aprovação e assim por diante. Tá? Rastreabilidade de todo o processo, visibilidade analítica. Eu dei o exemplo aqui de uma demanda que a gente teve, que teve que levantar todos os chamados. É surreal, né? Imagina eu levantar centenas ou milhares de chamados para conseguir ter uma informação de um funcionário ou de uma demanda específica. Eu quero saber quanto de reembolso foi solicitado de pedágio para fazer uma análise, ver se faz sentido a gente contratar uma tag para todo mundo ou não, mantém, entendeu? Não teria isso. Esse era o nosso desejo. Tá? Autonomia da área de compliance e auditoria interna. Hoje acho que é muito difícil as empresas não terem auditoria e compliance, essas áreas dentro, né, da área corporativa. Só que o que adianta ter essas áreas é as áreas terem que solicitar informações para as outras áreas para poder obter algum dado, alguma informação relevante. Para a gente isso não faz muito sentido. O objetivo é liberar a ferramenta e o acesso a todos os sistemas que a própria área consiga extrair as informações sem, não vou falar manipular, mas sem interferência de alguém, filtro, esse tipo de coisa. Tá? Maior controle, aquele item, que a ideia é gerar maior controle, mas sem burocratizar. Desculpa. E, efetivamente, transformação digital, que é o processo digital. Hoje, todo mundo fica no celular. A ideia era conseguir uma ferramenta e disponibilizar que as pessoas que viajam com uma certa frequência
pudessem fazer todo o processo sem precisar esperar chegar no hotel, esperar chegar num computador, no escritório para conseguir startar um processo de reembolso, ou ter um mínimo controle para depois solicitar o reembolso. Tá? Como que a gente conheceu o Concur? Em um dos almoços com alguns executivos da SAP, que atende a Estre, a gente viu a ferramenta funcionando. E foi assim, o bacana é que foi num ambiente real, foi numa situação real, real mesmo, e a gente se interessou, pediu para fazer uma apresentação na Estre, acabou encaixando o momento que a gente estava buscando. Apresentou para a área, enfim, teve algumas coisas. Eu destacaria alguns pontos que era a questão da mobilidade e a integração nativa. Tem um item, até num outro evento, me perguntaram se a gente buscou outro fornecedor. Vou falar que não. O porquê? Quando a gente fala de SAP, primeiro que vem que todo mundo da SAP tampe os ouvidos, mas assim, quando fala SAP, cara, puta, vai ser um absurdo, o valor vai ser realmente alto. Tudo bem, tem o valor agregado, mas ferramentas SAP, elas não são tão baratas. O que acontece? O Concur, para o caso da Estre, não sei os demais, né, óbvio, o valor ele era muito atrativo, principalmente porque eu tinha headcount, pessoas que se focavam somente nesse processo. Ou seja, óbvio que a gente não mandou as pessoas embora, as pessoas começaram a fazer outras atividades, mas o custo dessas pessoas fazerem só isso era alto, né? E a ferramenta, fazendo a implantação da ferramenta, era muito menor que o custo dessas pessoas. Essa conta que a gente fez. Por que continuamos com a SAP? Integração. SAP, quando foi apresentado, a gente viu que todo o processo ele funcionaria, né? Hoje a gente já sabe que funciona, com a integração nativa. Ou seja, eu não ia precisar alocar o meu time de desenvolvimento, não precisaria alocar uma fábrica para poder fazer o processo de integração. Se eu fosse com qualquer outra ferramenta de mercado, eu teria essa atividade. Teria que colocar meu funcional, teria que colocar a minha equipe de desenvolvimento para efetivamente conseguir fazer o processo de integração entre os sistemas. Tá? Gestão interna, autonomia total, então assim, eu consigo, a minha equipe, a equipe de gestão de viagens, ela consegue fazer todo o processo de alteração, ajuste de política, eu não preciso envolver o time da SAP ou um terceiro para conseguir fazer essa demanda. Isso para mim também era essencial. E um negócio muito bacana, sou da área de TI, não sei se todo mundo área de TI é o negócio, mas assim, são pouquíssimos projetos que têm uma sinergia tão grande entre a área de TI e a área de negócio. Normalmente a área de TI tem que convencer a área de negócio ou a área de negócio tem que convencer a área de TI. Não é tão simples esse processo. Tá? E o Concur foi uma ferramenta que a gente teve um ganho, assim, teve uma aceitação meio que imediata. Isso foi bem interessante. Falando um pouquinho como foi o projeto, tá? Referente à questão da integração, realmente foi bem simples para a gente. A gente teve alguns impasses de questões de segurança, mas o nosso SAP está dentro de um data center terceiro e ele é protegido e regido por inúmeras normas de segurança. A primeira delas é que o SAP não tem acesso à internet e quando tem acesso à internet, ele é extremamente controlado. Tá? Isso é bom, mas também isso me gerou alguns problemas, né? O primeiro deles era que, coisa simples, eu não poderia fazer a liberação da minha estrutura e minha comunicação com base em hostname, que é fazer a integração colocando SAP Concur Solution, se não me engano, .com, Solution.com, e teria que colocar o endereço físico, o endereço de IP nessa integração. É um processo teoricamente simples, mas por questões de segurança não poderia fazer, a não ser que a Estre assinasse uma carta de risco, e a gente não quis fazer isso. Tá? Ficamos numa discussão longa, em torno de 2 a 3 meses. Durante esse período, o projeto ele teve que parar, até a gente resolver esse pré-requisito. Tá?
O que eu achei bacana do time da SAP, apesar de o problema não ser SAP, todas as vezes que a gente pediu que eles participassem de um call, de uma reunião, junto com o nosso parceiro, para conseguir achar uma solução, ou buscar em outros clientes mundiais que já tivesse passado por isso, qual solução foi apresentada, eles participaram. Algumas vezes como ouvintes, outras vezes participando e contribuindo efetivamente. Isso para mim foi bem bacana e bem interessante. Tá? Depois de resolvido, a gente acabou tendo que fazer um middleware, dentro da estrutura do data center, montou um proxy, onde era gerenciado a 4 mãos, tanto pelo time da S como pelo time do data center, só que com as regras já pré-definidas e fazendo a comunicação entre a nossa estrutura do ECC e a estrutura cloud da SAP. Tá? Feito isso, depois de isso liberado, acho que em torno de 3 dias ou até menos, a gente conseguiu fazer todo o teste de integração e a validação desse processo, aí o projeto voltou ao ritmo normal. Tá? Outro item que eu tive referente ao projeto, a SAP, para o projeto do concurso, ela tem um cenário de implantação um pouquinho diferenciado, que é referente à implantação remota. Nunca tinha feito uma implantação remota com a SAP, eu sou de TI e fiquei um pouquinho receoso quanto a isso. Tá? Só que o que acontece, durante o próprio, nos primeiros dias de reunião, e já no processo de planejamento, esse tipo de coisa, para mim esse medo que eu tinha, esse receio, já meio que caiu. Eu vi que não seria um problema. Tá? Eles se tornaram muito mais presentes. É brincadeira falar isso, mas infelizmente é verdade. Eles se tornaram muito mais presentes do que alguns projetos que eu faço presencial, que eu tenho uma dificuldade de resolver alguns problemas. Né? Eu lembro que quando tinha alguma dúvida, alguma coisa, a gente já meio que ligava, alinhava, não tinha puta, eu não vou poder atender você agora, tem que ser só semana que vem. Não era assim que funcionava. Isso para mim foi bem bacana e eles se tornaram muito próximos durante o projeto e depois. Tá até o Cork ali, né? A parte da entrega do projeto, todo o processo de hypercare também, eles ficaram muito próximos, auxiliando a Estre em todo esse processo. Tá? Problemas que a gente teve no ato do Go Live. Foram problemas principalmente focados, não vou falar em cadastro, mas em saneamento de dados. Foram problemas referentes a centro de custo alocado incorretamente. A Estre ela faz uma tratativa muito próximo de custo e despesa. Então, assim, o funcionário que está alocado em custo, ele não pode fazer um reembolso em despesa. É uma coisa teoricamente simples, mas na hora que a gente automatiza todo o processo, se o centro de custo estiver liberado para o cara de despesa, vai parar o processo, porque alguém vai ter que ir lá e ajustar o centro de custo daquele cara. Né? Gestores. A gente percebeu também que a base de gestores que foi alinhada, enfim, e passada pelo time de gente, nem sempre era o gestor que deveria aprovar. A gente aproveitou até para fazer o processo de saneamento dessa atividade. Tá? Tirando isso, a gente não teve problemas e, fez aprovação, não foi para o SAP, não está liberado, não teve pagamento. Isso, para mim, foi fantástico. É um dos projetos que, na Estre, que a gente teve uma maior sinergia de entrega e com a quantidade de problemas mínima mesmo. Tá? A gente, nesse processo de Go Live, o que a gente decidiu? Não colocar todo mundo de cara, até porque eu não sabia que o processo ele ia fluir tão bem. A gente decidiu colocar poucas pessoas, tá? Colocamos pessoas que faziam bastante reembolso, mas que eram próximas da gente e que seriam maleáveis, digamos assim. E colocamos, se não me engano, foram 2 pessoas um pouquinho mais
mais sensíveis, não vou falar críticas, mas mais sensíveis que com certeza iriam criticar o processo e falar realmente a verdade se tivesse algum problema ou não, tá? Não conseguimos fazer isso. Até coloquei ali. Esse foi um problema bom, mas foi um problema, né? Porque a gente não conseguiu segurar durante muito tempo. As pessoas, puta, eu quero entrar, eu quero fazer, não, eu quero. Isso foi bacana, porque a gente viu que isso não era a área de TI, não era quem estava participando do projeto, não era a gestão de contratos. As pessoas estavam se conversando entre si e todo mundo queria participar daquele processo novo, tá? Que era realmente fazer o reembolso via mobile, que era a maior demanda dos usuários, tá? Feito isso, o pessoal começou a utilizar, a gente acabou liberando, não segurou o uso, tá? O que a gente teve que tomar cuidado e ficou muito em cima? A gente, com vários planos de comunicação, vários comunicados, a solicitação de reembolso e como que era o processo e acabar informando e deixando claro para todos que a tarifação na SAP era com base em relatório. Esse era o primeiro ponto. E a gente tinha feito um cálculo para adequar a demanda da Estre ao contrato que a gente iria fechar. Mas não foi nem isso, era pegar e falar assim para os usuários que não era necessário fazer um recibo e um relatório e mandar. Não, podia aguardar uma semana ou 15 dias, depende de quem viaja bastante ou não, para daí fazer a solicitação de reembolso, tá? Mesmo assim, a gente teve inúmeras pessoas fazendo vários relatórios. Só que a gente teve esses casos, algumas pessoas faziam porque era de sacanagem mesmo, mas a maioria fazia porque não tinha entendido isso muito corretamente e a gente ficou sempre de perto, tá? Reforçando. E em alguns casos a gente teve que entrar em contato direto com a pessoa e explicar como que era o processo. E assim, ao longo de algumas semanas, isso já foi reduzindo também, porque num processo anterior, todo mundo pegava e fazia rapidamente as solicitações de reembolso, porque demorava muito, né? Era um processo moroso e, enfim, a pessoa queria receber logo. Com o concurso, todo mundo pegou e conseguiu deslumbrar que, fazendo o reembolso, ela teria o pagamento reduzido em torno de 5 a 7 dias, é uma coisa bem curta mesmo. Não demoraria 30, 40 dias para receber, tá? E a outra coisa é que aquela demanda não iria voltar mais para ele falando que aquele item estava fora da política. Então, na hora que abria, ele já sabia se estava aderente à política ou não. Isso foi que a gente reforçou. Ganhos, tá? O processo como um todo, ele está muito mais maduro e muito mais seguro, né? Aquilo que eu comentei, não tem. Antes a gente tinha um processo manual até uma certa. A gente tinha um processo em um sistema de chamados onde não tinha valores, não tinha uma governança. Também quando ia para o SAP, também não tinha governança, porque o que garantia que era só depois de auditoria, o que garantia que aquele valor reembolsado estava atrelado ao chamado e era o valor correto. Esses eram os principais pontos, tá? A política de reembolso foi parametrizada no próprio SAP, no concurso, então já tinha aderência à política quando era feita a solicitação. Durante o processo do concurso, também foi feita a revisão da política. É um item também que as áreas, desde a gestão de contratos e a área de compliance, aproveitou esse processo para fazer a revisão da política e adequar ao novo cenário da Estre, tá? Reembolso de quilometragem. Esse é um item para a gente que também fez bastante diferença, que as pessoas não colocam mais o KM a ser feito reembolso, e sim a origem e o destino. Então não tem mais como a pessoa pegar e falar que daqui em Paulínia o cara fez 300 quilômetros, tá? Esse é um item que foi bacana para a gente, até para depois poder tirar algumas informações e saber onde que aquele funcionário está trafegando. Rastreabilidade. Aqui, na verdade, assim, é uma governança como um todo. Rastreabilidade, transparência e integração como um todo.
Hoje, as áreas de auditoria interna e compliance, eles têm acesso ao sistema total, tá? Só como consulta, óbvio, e conseguem tirar todo e qualquer tipo de informação consolidada, tá? Desde quem aprovou, quando aprovou, quanto de reembolso que tem relacionado a KM, a gasolina e outros itens. Tá? Movimentação do documento é totalmente digital, né? A gente conseguiu fazer o alinhamento com todas as áreas corporativas impactadas em processo de auditoria, que não era necessário guardar o recibo físico. Não tem lógica guardar um recibo físico, sendo que lá numa spool da vida, sendo que em 5 dias, não, em um mês, se eu for lá, o recibo já está pagado, né? Não tem justificativa a gente ter esse custo também. E fora ficar trafegando aqueles papéis em malote. Também tem um custo com isso. 18, hoje está em 18, 20 meses aproximadamente de projeto. A gente já está numa segunda onda, tá? A gente vai incluir o gerenciamento do fundo fixo no caixinha, né, no concurso. É um item, inclusive, que eu fico feliz que eu comentei com as áreas e todo mundo já começou a questionar, não, quando que vai ser colocado? Quando? Esse é um item que é muito bacana, muito interessante, porque todo mundo viu o valor agregado da ferramenta e o quanto ele agiliza no processo como um todo, tá? Alocação de custo cross-company. A gente já tinha isso, já tem isso, é um processo comum, só que a gente, quando fez a primeira implantação, a primeira onda, decidiu não colocar isso, que é o quê? Eu estou alocado na empresa 1000, só que eu estou prestando um serviço lá para Cavo, que é a empresa 14. A ideia é alocar o custo diretamente para a empresa 14, tá? Tanto no processo de reembolso mesmo. E a implantação do Travel, a gente já fez a contratação, mas resolveu não implantar lá no passado, vai começar a discutir agora e fazer a implantação vinculando o gerenciamento e a alocação de veículos para adequar algumas políticas e fazer o gerenciamento de possíveis fraudes e assim por diante, tá? E seria isso. Dando uma conclusão bem simplista, nesse processo a gente conseguiu elevar totalmente o processo, a gestão gerar transparência e controle como um todo, tá? Só que a gente não dificultou o processo, né? Porque é uma coisa meio quando eu facilito, eu acabo deixando flexível para fraude ou algum outro item. Não, na verdade eu melhorei o meu controle e facilitei toda a atividade dos funcionários, ok? E é isso. Obrigado. Se tiver alguma pergunta, fico feliz em responder. E aí, gente, agora é a hora que vocês fazem as perguntas para tropicalizar todo esse case para as dificuldades que vocês têm. Muito provavelmente, os empecilhos que vocês veem para a implantação do projeto na empresa de vocês, ele já deve ter passado, ele pode ter esquecido de botar no projeto. Perguntas? Bom dia. O meu foco é o concurso Travel. Porém, uma coisa que eu fiquei bem curiosa... Vocês estão me escutando? Uma coisa que eu fiquei bem curiosa foi o que você colocou ali por último, Travel com alocação de veículos. Eu queria saber se vocês têm frota própria, frota locada ou frota com locação de veículos. Eu não sei se você entendeu. Qual é o seu nome? Bom, não sei se todo mundo viu a pergunta da Cristiane, é referente ao processo de locação que eu coloquei ali. Bom, hoje a gente tem o parceiro, a gente tem contrato com a Movida, tá? Para fazer locação de carros, carros normalmente de frota leve. Também tem o carro próprio, carro... Sim, tem um contrato com carro próprio que não é da Movida, tá?
Eu tenho carros de funcionários que eles fazem processo de reembolso de quilometragem, combustível, assim por diante, e a locação que é mais pontual. Então, por exemplo, porque quando a gente usa a Movida? Quando vai alugar o carro um dia, um mês, ou são coisas pontuais de 3, 4 meses, tá? A integração em si, a Movida, inclusive, ela é um parceiro não, ele é homologado pelo Concur, tá? A gente quer incluir esse processo da alocação de veículo dentro do Concur, porque eu consigo aplicar as regras e as políticas de... puta, o cara pode pedir o carro, primeira coisa. Ele pode pedir, quanto tempo que ele pode pedir? Né? Tem gente que pode pedir ficar 1, 2 dias com o carro e tem gente que realmente pode pedir para ficar 3. Esses são os pontos. Outro que a gente quer colocar e que é o que a gente... é o nosso calcanhar hoje, é o quê? A partir do momento que eu colocar a alocação de veículos pelo Concur, eu vou conseguir fazer um cheque se aquele funcionário está solicitando um reembolso de KM, mas o carro é locado, entendeu? Puta, acontece? Acontece, né? Acontece. Só que hoje eu não pego isso antes de acontecer. Hoje a gente pega isso depois, né? E assim, eu já tenho o Travel, eu não implantei o Travel porque nosso problema era focado no Expense, tá? Por isso que a gente focou no Expense. Agora a gente vai, além do fundo fixo, vai começar a trabalhar no Travel, só que o principal ganho que a gente vai ter é referente à alocação de veículos, onde eu consegui fazer algumas tratativas em política e efetivamente bloquear esse tipo de situação, tá? Gente, eu trouxe o Miguel Ruiz, pedi para ele vir, para ele poder responder as perguntas de vocês, para além da experiência da Estri, o que tem, o que a SAP oferece para, por exemplo, quem contratar o Travel, que integrações que já existem. Só complementando, só um minutinho, tá me escutando? Só complementando, vocês têm frota locada por ano também, né, mensal? Vocês já pensaram em colocar essa locação de frota, digamos assim, eu tenho um contrato de frota, pensaram em colocar tipo reembolso de combustível dentro do Concur ou não? Hoje já é assim. Hoje o reembolso de combustível já é dentro do Concur. Hoje o reembolso de combustível ele já é dentro do Concur. Tá, digamos assim, eu tenho um contrato de frota. Então eu tenho um carro que a empresa me cede. Né? Então, a alocação, o reembolso de combustível eu jogo dentro do Concur. Eu não tenho um cartão de abastecimento, então? Eu tenho os dois cenários. Uhum. Eu tenho os dois cenários. Eu tenho o Good Card. Uhum. Tenho o Good Card. E também tenho pessoas que têm carro da empresa, mas não tem o Good Card, ela faz o processo de reembolso de combustível, entendeu? Aí é quilometragem ou... não, é só combustível, né? Aí é combustível. Eu tenho cenários que a pessoa, quando o carro é dela, ela coloca quilometragem. Certo. Tá? A gente não paga o combustível, paga o KM rodado. Quando o carro é da empresa, locado, enfim, ele é da empresa, mas está com funcionário, aí ele não faz por KM, ele faz por combustível. Pega o recibo do combustível que abasteceu e solicita o reembolso. Ah, ok. Muito obrigada. Bom? Pode complementar? Depois eu vou para você. Depois você. Você escuta bem? Eu vou falar portunhol muito tranquilo. Se vocês não entendem, por favor, fala para mim. Não, o valor que o Concur tem, como falava o Sandro, afinal, tem um processo integral, um processo de início a fim, quando o funcionário tem a necessidade de fazer uma viagem e, afinal, quando volta, como o Sandro falou, e fazer uma prestação de contas, não uma legalização das despesas. O valor que o Concur tem hoje é ter uma plataforma integrada, não? Tem um módulo de viagens que hoje no Brasil tem integração com as principais agências de viagem a nível mundial e principalmente no Brasil, não? Flytour, que é o American Express, Global Business Travel, Avipam, Carson, BZD, Contiki. Qual é a importância deste módulo, desta integração? Como vocês sabem, Concur é uma das nuvens mais grandes a nível mundial e precisa ter distintas certificações da segurança por toda a informação que processa e toda a informação de dados dos funcionários que a nuvem tem.
Não? Então, esse Concur já tem integração com estes diferentes parceiros no Brasil que permitem aos clientes dar essa segurança, às corporações dar essa segurança de que a informação dos funcionários fica plenamente segura e guardada na nuvem de Concur. Não? Por isso tem já esta certificação com estes parceiros, principalmente no Brasil. Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Obrigada. Bom dia. Eu cheguei agora e me peço desculpas se eu já fizer uma pergunta que já foi respondida, tá? Mas eu queria saber como que vocês fazem com os comprovantes de papel, comprovante físico. Porque eu implementei o Concur Despesa na minha empresa e esse é minha maior briga lá hoje. Eles ainda insistem em continuar utilizando o comprovante de papel. Bom, a gente joga no lixo. Na verdade, assim, hoje como que funciona o processo, tá? Eu até estava comentando, eu esqueci o nome dele. Hoje o pessoal sai para almoçar ou vai para algum evento, alguma coisa, eles tiram a foto pelo próprio Concur, que foi um negócio também que falaram que é bem interessante, para mim também não fica na galeria de fotos lá solta, né? Feito isso, já fica disponível para criar um relatório e fazer o reembolso. Então a gente não exige a guarda física do documento. Só que, para a gente fazer isso, teve que alinhar com muita gente. Mas tem algum embasamento fiscal, alguma coisa que você consegue se proteger caso o fisco venha fazer uma auditoria, alguma coisa? Por que eu estou te pedindo isso? Porque me mandaram até um texto fiscal dizendo que é obrigatório guardar o papel por 5 anos. Então, como eu vou brigar com o meu jurídico ou o meu fiscal quando eu tenho esse tipo de informação? A área jurídica, inclusive, participou desse processo, tá? Eu não sei, não vou conseguir te responder agora, mas eu deixo meu cartão com você para o que eles se embasaram para poder liberar, o descarte daquele papel, do físico. Só que a gente tem uma particularidade também, que provavelmente deve ocorrer lá. O que acontece? O recibo em si, normalmente é aquele recibo que é impresso papel térmico, né? E ele apaga. Né? Por mais protegido que seja, 30 dias já começa a pagar aquele papel. Foi um dos itens que a gente realmente falou, que abordou, para poder tirar esse processo e não era nem custo, porque assim, o custo, se a gente for levar em conta, existe um custo de guarda, mas ele não é tão grande pela quantidade, né, comparado com outras coisas. Mas a área de auditoria, a área financeira, gestão de viagens, óbvio, né? Área financeira, auditoria, compliance, a área jurídica também participou. E teve uma outra área que eu não me recordo. Todos tiveram que participar do fórum para poder aceitar, entender o risco e aceitar, tá? E também foi levado em consideração quantas vezes foi solicitado o físico daquele funcionário, tá? E isso foi. Então foi liberado. De início a gente teve, óbvio que teve uma série de discussões, não foi um negócio tão rápido, mas a gente fez em paralelo ao projeto. Tá, então foi uma discussão interna entre vocês mesmos? Uma discussão interna. Só que a gente, na área jurídica, a gente tem não só a parte da advocacia civil, enfim, a gente também tem uma área trabalhista. E eles participaram nesse processo como um todo. E viram que o risco que tinha, era possível a gente aceitar o risco, tá? E assim, a gente está há quase 18 meses aproximadamente, não tivemos nenhum problema quanto a isso, tá bom? Gente, eu vou ter que encerrar, mas a gente fez um painel ontem de compliance que se falou sobre isso. Eu até estava procurando a pessoa da SAP que falou, a Denise, para trazer ela aqui e só fazer uma falinha rapidinho para encerrar, mas ela está por aí, a gente não conseguiu pegar. Mas é exatamente isso, é uma análise de risco e daí você vê que o custo para armazenar isso era maior do que o risco se fosse uma multa por isso, entendeu? E somente para complementar, os clientes no Brasil podem criar usuários de auditor no Concur. Se você precisa fazer uma auditoria ou tem uma auditoria externa, você pode criar usuários e dar para eles e que eles possam entrar na plataforma, ver os comprovantes, validar e fazer uma auditoria no Concur. Não? Gente, eu vou precisar encerrar, porque em 5 minutos já começa o próximo painel. Queria agradecer vocês pela audiência. Em 5 minutos a gente volta com o próximo cliente. Obrigada.